Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da MCI e desta vez vamos estar aqui a falar sobre audições no Ministério de Louvor. Então já manda este webinar para o teu líder de louvor, para o diretor musical, para quem está aí nessa área, que com certeza vai acrescentar muito. E hoje estou aqui eu, Matheus Novaes, juntamente com o obreiro Lucas Novaes. Olá. Nós lideramos o MLA de Sintra, então Ministério de Louvor e Adoração da MCI de Sintra, a sede. Então, vamos começar? Bora. Ok, começando então a falar sobre audições no Ministério de Louvor, acho que algo essencial é já começar com a palavra de Deus. Peguei esse versículo aqui de Colossenses 3:23, que diz: tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, isso aqui é a nossa base para fazer tudo com excelência na casa de Deus. Então, vamos começar falando o porquê de nós fazermos as audições. Então, colocámos assim 3 pontos do porquê que nós fazemos audições como igreja, né? O primeiro diz que pensamos num crescimento a longo prazo. Nós queremos falar principalmente para aquelas MCIs que talvez sentem que, por ser uma realidade de uma igreja, talvez com menos membros, menos pessoas a fazer parte do Ministério do Louvor, e às vezes, pela questão, né, de haver poucas pessoas no louvor, haver uma grande necessidade, às vezes, se calhar em instrumentos específicos. Imaginem uma igreja que só tem tipo um baterista. Aí aparece um baterista que já toca mais ou menos bem, mais ou menos no nível do único baterista que ele já tem, e eles pensam, pô, pela necessidade, vamos só aceitar o baterista e pronto. Eu sei que a realidade de igreja mais pequena ou com menos pessoas no Ministério do Louvor, que a realidade de fazer audições, tipo aprovar ou não alguém para entrar para o louvor, talvez isso não se encaixa tanto a essa realidade. Mas quando nós pensamos num crescimento a longo prazo, nós pensamos que, tipo, imagina, tá, pode ser que na altura da necessidade nós estamos dispostos a aceitar qualquer um, mas o nosso objetivo a longo prazo é que o Ministério do Louvor cresça não só em número, mas em qualidade. Então, se para crescer em qualidade, uma das coisas que tem que acontecer é que os requisitos têm que ficar cada vez mais altos, principalmente a nível de técnica musical, né? Então, uma igreja de 50 membros aceita um baterista, que uma igreja de 150 se calhar já não vai aceitar. Tipo, o nível tem que ser elevado. E depois nós vamos falar mais acerca disso, mas é aquela questão também de, imaginem, quando eu faço uma audição para uma voz, por exemplo, o nível mínimo que aquela voz tem que ter para ser aprovada na audição, o mínimo nível é da pior voz, digamos assim, atualmente do Ministério do Louvor. Então, há sempre um requisito base, mínimo, e ele vai aumentando ao longo do tempo, porque isso é o crescimento, é esse crescimento a longo prazo que nós queremos. Então, esse é um dos principais motivos que nós acreditamos que a audição é importante. Mesmo para uma igreja que hoje não faz sentido ter, é bom pensar já sobre isso e já começar a aprender sobre, porque uma hora vão sentir essa necessidade, né, de aprovar umas pessoas e outras não, para entrar Sim, no isso ministério. já nos leva ao segundo ponto, que Sim, é porque nós precisamos pela exato. excelência. Então, nós não vamos simplesmente abrir a possibilidade de entrar para o Ministério de Louvor para qualquer pessoa, porque nós entendemos que nós devemos fazer as coisas com excelência na casa de Deus, né? E que essa excelência honra a Deus também e abençoa as pessoas. Então, eu entendo, eu sei que há pessoas que não são muito a favor da questão de fazer audição, mas nós não temos problema nenhum com isso e nós achamos que devemos sim fazer, porque nós fazemos tudo da melhor forma, porque fazemos para Deus. E é óbvio que não vai ser só gente perfeita que vai entrar, mas nós temos uma equipa mesmo para isso, né? Para podermos ajudar-nos uns aos outros, né? Então, o terceiro tópico também é pelo zelo e valorização do ministério. Então, quando Exato. algo é simplesmente dado, é muito fácil a pessoa só chegar e entrar e agora eu faço parte. Nós percebemos que a pessoa não valoriza tanto no aspecto de eu preciso estudar, eu preciso melhorar. Quando a pessoa passa por uma audição, ela recebe um feedback ali, ela ouve o que os líderes têm a dizer sobre aquilo que ela toca, aquilo que ela canta, ela já vê, ela já percebe que ela tem que melhorar e ela percebe que o ministério é organizado, que não é qualquer coisa jogada lá, que é realmente algo que nós temos muito zelo por isso, então isso faz com que a pessoa tenha também esse zelo pelo ministério e pelo pertencimento dela no mesmo, né? E o próximo é como são feitas as audições, como nós fazemos aqui. Vamos passar para uma parte agora bem prática. E o primeiro ponto que nós colocamos de como é que nós fazemos audição, ou como devemos fazer, a primeira é por inscrições, né? Tem que haver uma organização, né? Tipo, aparece no dia quem lhe apetecer. Tipo, é bom já fazer as inscrições, até para que nós que estamos a fazer a audição já sabermos, né, quem vai estar, quantas pessoas vão estar,
calcular ali também, consoante o número de pessoas que vão participar das audições, o tempo que vai durar a audição. Então, e pronto, para organizar mesmo, né? E também depois, nas inscrições, há certas informações que no formulário de inscrição tem que se preencher, que também já é importante nós que estamos a fazer a audição, já termos essas informações antes da audição ser feita. Agora, acho que já é o próximo slide, né? Falar sobre as inscrições, sobre essa questão das informações que tem que haver, assim, Sim. mínimas no formulário de Nós inscrição. temos aqui, então, como é o formulário que nós fazemos, então a pessoa preenche tudo ali, o nome, o número de telemóvel, o contato, o que que ela toca, ou se ela canta. Uma pergunta muito importante, por que motivo pretende fazer parte do ministério? Então a pessoa já começa a prestar atenção já ao preencher a inscrição, né? A pessoa já começa a perceber o que que nós procuramos na pessoa, não é simplesmente alguém que saiba tocar. A pessoa tem que ter algum propósito com aquilo, né? Nós queremos saber o coração da pessoa. Depois se faz parte de um grupo de vida, se tem o bloco da vitória completo, se tem um discipulador, que tudo isso é muito importante para quem serve em qualquer ministério da nossa igreja. E depois temos ali 4 opções de músicas para a pessoa fazer audição. Nós percebemos que quando fica livre para a pessoa escolher qualquer coisa, às vezes ela escolhe uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que nós tocamos, então nós não conseguimos avaliar como a pessoa vai poder somar no nosso grupo, no nosso ministério, né? O objetivo é que realmente toda a gente esteja com a mesma visão, a andar na mesma direção. Então nós temos ali 4 músicas que nós costumamos tocar sempre. Algumas, porque não temos uma música só? Porque algumas músicas vão poder revelar mais a técnica de um baterista, de um guitarrista, outra puxa mais pela voz. Então já dá para perceber melhor, assim, pelas músicas. E como puderam ver, podes voltar lá, essa parte do slide. Uh, Nós damos 4 opções de músicas e, por acaso, essas 4 que nós usámos da última audição que tivemos geral aqui na MC Sintra, que é esse formulário aí que nós estamos a mostrar, eram 4 músicas que a versão original delas era em inglês. Então até tem uma notazinha do tipo, olha, podem procurar qualquer tradução que encontrem dessa música em português, porque o importante na audição não é a tradução da música, assim, é mesmo avaliar a parte técnica. E voltando ainda mais atrás no formulário, podem ver aí que nós perguntamos o instrumento, como é óbvio, e pode parecer que não é tão importante se calhar a inscrição, mas tipo, por exemplo, quando eu sei qual instrumento é que quais instrumentos vão ser tocados nessa audição, digamos que fazemos uma audição geral na nossa igreja e aparecem 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, um deles é baterista. Nós sabendo que há um baterista, podemos chamar para a audição desse baterista um dos nossos bateristas para apoiar o líder do louvor e o diretor musical na hora de avaliar na audição esse baterista. Então todas essas informações são extremamente importantes e para não falar do grupo de vida e bloco da vitória, porque a visão da nossa igreja é que serve, né, se tiver o bloco da vitória, tiver a fazer parte de um GV e a pessoa tem que estar a ser também acompanhada pelo discipulador. Então nós perguntamos e aí já temos assim mais ou menos o perfil da pessoa em mente quando a pessoa vai vir a fazer a audição, porque a pessoa, enfim, nós vamos falar mais sobre, mas a audição é avaliar a parte técnica, mas é óbvio que para fazer parte do louvor não estamos a falar só da parte musical, né? Mas enfim, tem a parte espiritual. Segundo tópico aqui é quem está presente na audição. Então, apenas o líder do ministério ou com o diretor musical. Tá aqui o DM é o diretor musical, que para quem não sabe é quem está ali na frente da parte técnica do instrumental, quem organiza juntamente com o líder todas as questões que fazem parte ali do Ministério do Louvor. Eu faço esse papel aqui. Então, por norma, o diretor musical é uma pessoa que já vai ter noção de basicamente, pelo menos o básico de todos os instrumentos. Ele tem um forte sempre, mas saber avaliar outros instrumentos. Agora é óbvio, se tu tens, por exemplo, um diretor musical que é tecladista, o líder do ministério é vocalista, e a pessoa que vai fazer a audição é um baterista, e vocês às vezes não se sentem tanto com um preparo tão grande para avaliar o desempenho de um baterista, e vocês tiverem alguém que é um ponta firme, alguém que realmente entende, toca bem nosso estilo e possa estar a ajudar-vos nessa avaliação da pessoa, vocês podem chamar para estar ali presente. Mas o que é que nós queremos focar com este tópico 2? A audição ela não é aberta, então não é um evento para a igreja participar, não é algo que é para chamar os amigos, a família ou o GV da pessoa para estar a assisti-la, não. É algo privado para o líder e diretor musical. Então, é basicamente isso, não tem muito a acrescentar aqui. Então, 3 é a parte do desempenho, então, como que ele é feito. A apresentação da música que a pessoa escolheu na inscrição. E aqui, mais mudanças estão em divisões de voz. O que é que eu quero dizer com isto? Então, normalmente nós fazemos com multitracks, ou seja, é o VS, que é a backing track da música. Nós tiramos a track do instrumento que a pessoa vai tocar, digamos que é um guitarrista que vai fazer a inscrição, vai fazer a audição,
nós tiramos a faixa da guitarra, solta a backing track com o clique ali, a contagem, as guias, e a pessoa toca por cima. O que é que eu vou pedir para um músico? Tirando o baterista, eu vou pedir para um músico tocar em outro tom, para ver qual a facilidade que ele tem ali para tocar em outro tom, porque é uma realidade nossa, às vezes ter que mudar o tom na hora do ensaio, assim, mais em cima da hora, e a pessoa tem que estar pronta para isso, tem que ter o conhecimento musical para poder fazer isso sem atrapalhar o restante da banda. Agora, para o vocalista, também às vezes mudamos o tom, às vezes para ver qual fica ali melhor, até onde a pessoa alcança também. Às vezes também vemos que às vezes é uma voz boa, só que a pessoa não tem tanta noção dessa questão de tons ainda. E ela às vezes, já aconteceu, né, várias vezes de vozes que nós vemos que tem um potencial ali, mas às vezes uma mulher que é tipo soprano escolhe um tom demasiado baixo para ela e que não mostra o potencial que a voz dela tem, por exemplo. Exato. Então a gente vai fazer Mas isso outra também. coisa de muita importância nas vozes é a parte de divisão de voz. Então, Yeah. essa aqui é a voz principal, fizeste, ok. Agora faz uma segunda voz. Agora consegues achar outra. Então, tudo isso para nós vai ser muito importante, porque para nós é muito difícil. Hoje nós já temos bastante vocais. Para nós, não tem como nós estarmos a aceitar uma voz que não saiba fazer divisão de voz. Porque ela vai começar fazendo back, e se ela não souber dividir voz, só vai estar ali a atrapalhar o restante das vozes. Então é algo que nós avaliamos sim, sem falta nas vozes. Alguma coisa mais sobre divisão de voz queres falar? E talvez, imaginem, eu vou dar um exemplo de, pronto, eu e o meu irmão fazendo audição aqui na MC Sintra. Normalmente o que a gente faz, a gente pega, o meu irmão pega o violão e eu começo a cantar num tom que é mais ou menos confortável para mim, a própria música que a pessoa escolheu para a audição ou alguma outra música que ela A conheça, voz 1, né? e eu faço a voz 1, a voz principal, e ele diz, agora faz back. Vocês podem pensar, tá, mas se for uma voz feminina a fazer back para a minha voz, que é uma voz mais grave, é mais fácil para ela achar uma segunda voz do que quando é um homem fazer audição com a voz parecida com a minha, fazer uma divisão da voz da minha voz. Pode até ser que sim, Nem mas, sempre. mas isso nem sempre é tão assim linear nesse sentido, e até é uma boa. Imaginem, se nós formos ficar nessa cena de mas a pessoa não estava preparada para fazer segunda voz, mas era um homem fazer segunda voz do Lucas, é mais difícil do que se fosse uma mulher. Eu acho que isso até é uma cena boa, existir esse desafio, existir essa cena do inesperado, Que é a realidade, né? porque a realidade é essa. A realidade é que muitas vezes eu estou a fazer back para vozes de homem parecido com a minha, e eu tenho que saber, ou seja, isso mostra até a técnica da pessoa, a experiência da pessoa. Então, tipo assim, se nós queremos. Porque assim, uma coisa que queria também aproveitar para falar, que não tem diretamente a ver tanto com a questão da audição, mas tem a ver com voz no geral, com cantar, e cantar no estilo que nós cantamos na NMC, normalmente, que é mais o worship, né, que se chama. O back tem sempre a voz do líder, a voz do líder, a voz 1, e o back vocal, back vocal, significa background vocal, significa a voz do background. A voz do back não é a voz do tipo, que é aquela voz que normalmente a gente tem, muitas vezes tem noção que é a voz que. Há dois erros, do back ficar no mesmo volume, no mesmo destaque que a voz principal, e do back está tão baixo, o técnico de som meter tão baixo que nem se ouve. A pessoa está a desafinar, às vezes a cantar uma cena nada a ver, e tal, e depois tipo não se ouve. O back é suposto dar suporte à voz principal. Então, e tipo, mesmo uma voz que entra no louvor e uma voz de uma pessoa que quer e que tem potencial para ser a voz lead nos cultos no futuro, nunca ninguém entra no nosso Ministério de Louvor, mesmo quem já tem muita experiência e quem a gente já conhece, de repente vindo de outra igreja, ninguém entra no nosso Ministério de Louvor em Sintra, pelo menos, e acho que devia seguir sempre esse exemplo, esse padrão. A pessoa pode ter sido líder de louvor no Ministério de Louvor da igreja que ela era antes de chegar na MCI, mas ela chega, ela começa no back, ela não começa a liderar. Ela não começa logo nesse lugar de destaque. Então, mesmo que ela seja uma voz que já entra no louvor pensando, não, mas eu quero liderar, o meu chamado é liderar, pode até ser. Mas no início, ela vai fazer back. Então, ela tem que saber o mínimo de fazer back, de back, de divisão, né? Sim. Isso é importante. E vale lembrar que é sempre bom. Nós não vamos receber as pessoas prontas, sempre, entrando no ministério. Então, nós aceitamos pessoas que nós vemos realmente que têm potencial para agregar no nosso ministério, mas elas não vão chegar prontas. Então, nós sempre temos que passar a visão do estilo que nós tocamos. É uma coisa muito importante. Normalmente, vocês vão ver 3 vozes acontecer, no máximo 4. Então, o que que isso quer dizer? Quando tu aceitas vozes no seu ministério, não é para tu teres todas as vozes em todo domingo. Os 6, 7 vozes, aí já vai fugir bastante do que é o nosso estilo e vai ter esse choque entre as vozes, né? Então, é bom elas sempre saberem o seu lugar, que momento da música o back vocal canta. Mais refrão, ponto, que são as partes mais altas. altas.
Porque lá está, é o background, é para dar o suporte, para dar a alma, o peso, assim, ajudando a voz lead, né? E dá força à música. E uma cena muito importante é, quando tu fores escalar três, no máximo dos máximos quatro vozes, contando com o líder, ou seja, o líder mais dois backs, no máximo dos máximos três, uma cena importante a ter, assim, que ter em mente. Eu sei que há realidades de igrejas, algumas das vossas pode ser que, mas a gente tem pouca opção de vozes, a gente não tem muito por onde, né, jogar. Mas mesmo assim, às vezes é difícil. Mas tentem ao máximo fazer o seguinte: se a voz lead é uma voz de homem grave como a minha, se eu vou colocar uma voz masculina de back como um dos backs, que seja uma voz mais alta, né? Que chegue a notas mais agudas, mais altas. Já devem ter visto no passado na MC Music a questão de eu e o Alex a cantar juntos. Sempre deu muito certo. Porquê? Porque o Alex alcança notas muito mais altas do que eu alcanço. E eu alcanço notas graves que o Alex talvez nunca vai alcançar. Tanto de um lado como do outro. Ou seja, é o equilíbrio perfeito, porque eu nunca vou fazer a mesma voz que ele ou uma voz que choque com a dele. Vai ter sempre uma voz completa à outra. Ou seja, três vozes. Um pode ser uma soprano, um homem, um tenor e uma mulher a fazer contralto, por exemplo. Só dá um... O que avaliar numa audição? Então, o primeiro ponto de o que é que nós avaliamos na pessoa que está a fazer a audição, estamos a falar muito da parte musical, mas é claro que não adianta nada a pessoa ter toda a técnica do mundo, saber muito o que está a fazer, tem muito potencial para nós trabalharmos, muito dom de Deus mesmo, às vezes, a gente vê que a pessoa tem dom, que parece que a pessoa nasceu cantando afinado, mas além da parte técnica e musical, a pessoa tem que ter um bom caráter. Nós somos crentes, nós não estamos ali no palco, né? As pessoas até usam ainda a expressão o altar. Por que que a gente usa a expressão altar? Porque a gente canta para inspirar a igreja a adorar, né? O lema do Ministério de Louvor e Adoração das MCIs todas é adoramos a Deus e inspiramos a igreja. Então nós não só cantamos por cantar, nós não cantamos para mostrar o quão bom nós somos a fazer o que nós fazemos na música. Nós estamos a adorar ao Senhor. Então não adianta nada adorar ao Senhor com os meus lábios se eu não adoro com a minha vida. Então o meu caráter, as minhas intenções a querer entrar no Ministério do Louvor, muda tudo, né? Então nós olhamos logo para o... É claro que nós não, na primeiro contato com a pessoa, sei lá, imaginem que na audição é a primeira vez que nós vemos a pessoa na vida, nós vamos estar a julgar a pessoa pela aparência, mas nós já vamos observando algumas atitudes. Até no formulário de inscrição, vocês viram lá que a gente colocou, porquê que eu quero fazer parte do Ministério do Louvor? Porquê que eu quero fazer a audição para entrar no Ministério? E essa pessoa fala assim, olha, porque eu acho que eu tenho um dom que Deus me deu. Mas agora se a pessoa fala, olha, eu só quero servir a igreja, no que for preciso. Nós já vemos ali uma diferença muito grande. É claro que por vezes a primeira aparência, a primeira impressão engana, tanto de um lado como para o outro. Mas nós já vamos observando as atitudes, o caráter, vamos perguntar também, convém ser antes da audição já, perguntar assim por alto, além daquilo que nós sabemos do formulário de inscrição, perguntar, olha, mas tu vieste na MC há pouco tempo? Sim, mas então, de que igreja que tu eras? Porquê que tu... Não perguntar porque que a pessoa saiu de outra igreja, mas tipo, perguntar que igreja que ela veio, o que ela fazia na igreja, se ela já serviu no louvor no passado, como é que ela descobriu que ela tinha esse dom. Às vezes essas perguntas podem parecer que não têm nada a ver. A maneira que a pessoa responde e o que a pessoa responde já pode revelar alguma coisa da intenção, do caráter dela, que já podemos ficar de olho para no futuro, talvez, né, ver algo ali para corrigir. Segundo tópico, preparo da pessoa antes da audição. Então, nós percebemos quando a pessoa realmente tirou a música em casa, quando a pessoa timbrou o seu equipamento, isso é mais especificamente para teclado, guitarra, baixo, a pessoa tirou tempo, ok, a sonoridade desta música é assim, os efeitos são assim. Então, dá para perceber logo quando a pessoa não preparou, a pessoa às vezes só ouviu a música uma, duas vezes, mas não estudou. Isso, nós sabemos que se isso acontece na audição, não é só na audição que vai acontecer, porque nós sabemos que os nossos ensaios são ensaios para a pessoa vir com a música tirada, a música da cabeça já pronta, passada, para todo mundo só passar junto e pronto. O ensaio não é para tirar música, culto não é para tirar música, passagem de som não é para ensaiar. Então, tudo isso revela qual foi o preparo da pessoa antes da audição, isso revela como ela vai atuar quando ela entrar no ministério. E a técnica musical que acrescenta algo ao grupo. Então, como o Lucas falou, é muito importante nós aceitarmos uma pessoa que vai estar aí pelo mesmo caminho que nós, na mesma velocidade que nós, muitas vezes. Ter uma pessoa que se esforce, que a pessoa que esteja em constante aprendizado e essa mentalidade, esse coração ensinável, a mentalidade humilde, tipo assim, ok, eu sei algumas coisas, às vezes muitas coisas de técnica sobre um instrumento, sobre voz, mas eu quero me adaptar bem aqui, eu quero
entender o que é tocado aqui, o que o ministério pede que eu faça aqui, o que não convém fazer. E para isso, nós vamos ter mais webinars sobre o Ministério do Louvor, em que nós vamos entrar mais nesse assunto, mas nós temos sempre feedback no final dos cultos no domingo, para as pessoas já saberem o que elas precisam melhorar, o que correu bem, o que não correu bem, porque essa comunicação é que nos vai fazer melhorar juntos. Então, a técnica musical é ali algo essencial numa pessoa que vai entrar no Ministério do Louvor. E agora, como damos a resposta, se a pessoa foi aprovada ou não, como isso é feito? Primeira coisa é tipo, como eu disse, convém antes de começar a audição, quando a pessoa entra na sala de culto, né, vai subir ali no palco para começar a preparar para apresentar a audição dela. Antes nós fazemos algumas perguntas sobre de onde é que ela vem e tal, não sei o quê, e no final também falamos muito brevemente, muito pouco, mas o que é que nós falamos? Nós falamos, olha, pois é, olha, vi que tal coisa. Às vezes a gente não precisa falar, às vezes a própria pessoa fala, né? Pois é, tal coisa não correu tão bem, pá, naquela parte eu realmente me baralhei, mas não sei o quê. E é até bom perceber isso, né? Porque a gente percebe que se a pessoa, ela própria, antes da gente falar, ela já percebe que ela não foi tão bem, é bom que ela, tipo, percebe que ela tem noção do que ela está a fazer, né? Mas convencemos nós mesmos a dar um breve feedback. Olha, isso aqui não correu tão bem, isso aqui, pá, foi fixe, gostei disso aqui, olha, me surpreendeu pelo positivo, tal coisa. Olha, quando mudámos o tom da música, tu cantaste ainda melhor. Olha, quando mudámos ficou muito alto para ti. Mas nós não dizemos correu bem ou correu mal. Fazemos comentários daquilo que foi positivo, daquilo que foi negativo, daquilo que foi mais ou menos. Fazemos um balanço geral muito rápido, ali em 1 minuto, já resumimos a audição toda da pessoa. Mas, Lucas, às vezes, ao fim da audição, a gente nem lembra tão bem, né? Então, é uma parte importante também, durante a audição, nós irmos anotando no telemóvel. Porque às vezes a música que a pessoa fez a audição é 7 minutos. Ao fim dos 7 minutos a gente já nem se lembra bem de todos os detalhes. Então, ao longo E no final da audição eu não lembro como foi a primeira e a segunda pessoa, né? Depois de 9 pessoas, eu não lembro como foi a primeira. quando fazemos uma audição geral com 9 pessoas seguidas, acaba a audição e nós não lembramos das primeiras pessoas. Então, mas durante a audição, pega o teu telemóvel ou um bloco de notas e vai anotando os pontos mais assim, importantes da audição, à medida que vais olhando para a pessoa ali, observando, vais anotando e a pessoa já vai ficar nervosa porque vê que estás a escrever alguma coisa, mas faz parte porque no final tu dás um balanço geral. Mas no final, tu não, é o segundo ponto, tu não dás a resposta se a pessoa passou ou não. Eu sei que a maioria das pessoas tem essa noção da audição, que a audição é tipo ídolos, é tipo, passo, sim, não, tá ligado? Tipo assim, Virou a mas cadeira. virou a cadeira, não virou. Nós em Sintra aqui, na MCI, nós não fazemos assim, até porque se nós estamos a falar que normalmente quem assiste à audição, quem avalia a audição, é o líder de louvor com o diretor musical, ou o líder de louvor com o diretor musical e algum instrumentista daquele instrumento que está a ser avaliado, convém que haja conversa entre eles, haja tempo para eles conversarem, cada um a falar do que anotou no telemóvel, justamente, e depois fazer um balanço geral e decidir, ok, aí no final é do líder do ministério e do de diretora musical, no meu caso eu e o Mateus, nós tomamos a decisão final se a pessoa passou ou não na audição. Mas às vezes até há pessoas que a gente tem que ficar a conversar mesmo, já que aconteceu pessoas a gente ter que esperar todas as audições passarem e a pessoa foi a primeira a fazer a audição e no final, depois de todas as pessoas é que a gente pensa, pô, é que essa pessoa passa ou não? Tipo, porque às vezes que a gente fica até com assim, com aquela cena no coração, tipo, a pessoa até que merecia, mas não correu bem e tal. E então não decidir na hora, não dar resposta na hora, dá só um balanço geral e dizer respondemos durante a semana. E é muito importante a forma como tu falas durante a conversa com a pessoa, durante a audição, porque às vezes tu não dás o resultado, mas tu fala de um jeito que dá a entender muito que a pessoa vai passar, tu colocar a expectativa nela. Às vezes a pessoa não vai passar e tu colocaste uma expectativa nela que não vai acontecer e ela fica a semana toda pensando naquilo e já compra roupa para cantar no domingo. E então é importante também ser neutro nesse aspecto, né? Conversa sem compromisso algum. Vou começar um bocado. Já tive pessoas que eu já dei a entender que a pessoa ia passar, mas é porque são pessoas que eram muito nossas amigas já. E a gente não passou por ser nossa amiga, mas pessoas que a gente já conhece muito fora, né, desse contexto de louvor e que a gente tipo, já deu a entender que tipo, né, aquele pescado de olho, tipo, não, tu já está passado. Mas fora um caso ou outro, tipo, o geral não dá a entender nem que a pessoa vai passar ou que não vai passar. Só comenta o bom e o mau. A pessoa vai ter ali uns 2, 3 dias para ficar ansiosa e, né? E ela pensa também sobre a audição. Às vezes a audição foi boa, mas tem ali umas coisas que não correram tão bem. E ela percebeu isso quando ela fez a audição.
Inclusive, a importância disso também, né? Porque se não Uhum. houvesse audição, às vezes a pessoa ia entrar no ministério e nem percebeu o que precisa melhorar. Na hora que ela faz a audição, ela vai, "Ih, isso aqui eu não peguei tão bem." Yeah. Aí o baterista toca com clique, com multitrack, e pensa, eu tenho um pouco de dificuldade com clique, isso é uma coisa que eu preciso estudar. Então, a audição também é boa para a própria pessoa perceber, mesmo que nós não falemos, perceber o que que ela precisa melhorar ali. E o tempo em que ela tem até receber a resposta é o tempo em que ela reflete sobre o que ela fez. E se eu entrar no ministério, Yeah. eu preciso melhorar nisso. E não convém demorar muito tempo, não precisa demorar uma semana, máximo ali 3 dias, é a altura ideal para. Nós costumamos fazer audições gerais no domingo, e às vezes mesmo quando é só uma pessoa, nós fazemos no domingo. Então, no máximo dos máximos ali, tipo terça-feira, sei lá, quarta-feira de manhã, já mandem a resposta. Como é que eu respondo? Pode ser por mensagem de texto, mensagem do WhatsApp. Porque, outra coisa, porque é que nós pedimos o contato de telemóvel? Acho que é meio óbvio, mas vou dizer a mesma, no formulário de inscrição para a audição. Porque aí no dia ou na véspera da audição nós mandamos uma mensagem à pessoa: olha, lembrando, amanhã ou hoje é a audição, vai lembrando que vai ser tal horas, ou se, sei lá, tocas baixo, tu vais levar o teu instrumento ou precisas que alguém te empreste para a audição. E aí a gente já tem a comunicação telemóvel antes. Ou se a pessoa não responde mensagem, a gente pode até ligar, mas a gente pega o contato para falar um pouquinho antes, ter um certo contato antes, e depois da audição a gente dá a resposta. Posso dar a resposta por mensagem de texto, como eu disse, posso mandar um áudio, posso fazer uma ligação, ou se eu tiver a oportunidade, posso chegar na igreja pessoalmente mesmo, 2, 3 dias depois, ou noutro lugar, combinar com a pessoa, sou uma pessoa que eu conheço e consigo me encontrar com ela pessoalmente, e falar, ter uma conversa com ela, como no terceiro ponto diz, sendo o mais empático e pessoal possível. A cena de, mas Lucas, como é que eu dou uma resposta de uma audição por mensagem de texto e sou pessoal? É possível, tá, gente? Eu sou daquelas pessoas que gostam de escrever textão. Então, a maior parte das vezes eu dou resposta por texto escrito, corrido, e eu escrevo assim umas 30, 40 linhas de texto, mas não é falando à toa. É falando ponto por ponto, relembrando a pessoa do que correu bem ou não correu bem na Começando audição. pelos pontos bons, né? Começando pelos bons. Não, começando na verdade, olha, muito obrigado por ter participado da audição, parabéns, né? Só não digam parabéns pela coragem. Parabéns por terem participado. Olha, tal coisa correu bem, bem, olha, mas tal coisa não correu tão bem. E a resposta final, baseada nisso tudo, é que tu passas ou não passas. E se a pessoa não, mesmo se a pessoa não aceitar, né, nós vamos demonstrando essa empatia. Sendo pessoais, não sendo só tão frios e nus e crus, olha, não passaste porque não foi bom o suficiente. Não, nós não dizemos assim, nós dizemos, olha, não passaste, mas olha, se tu crees que esse realmente é o teu ministério, se tu queres mesmo isso, te incentivamos a treinar um pouco mais, a melhorar nessas partes que não foram tão boas e a vir numa próxima audição, né? E Uma é coisa isso. importante, por que que nós falamos de dar resposta terça, quarta de manhã e não logo no próprio domingo à noite, na segunda de manhã? Isso contando que é no domingo, né? Porque esses dias que nós temos até a resposta, às vezes nós vamos estar a falar com o líder de GV da pessoa, o discipulador, porque ela preencheu tudo isso. Então, às vezes ela fala uma coisa, fala que está assíduo no GV, que é acompanhado por um discipulador, e quando vais atrás, na verdade nós temos outra resposta, e a verdade não é tanto assim, então nós sabemos ali o que está realmente a acontecer. Então é importante ver tudo isso. Até porque a pessoa pode passar, até pode receber o nosso sim na parte da audição e sim, passaste. Mas já teve 2 casos diferentes de pessoa passar e não entrar logo no Ministério do Louvor. Um dos casos é porque a pessoa, em relação à sua vida, não, com Deus não estava ainda assim 100% alinhado. Ela pode ter passado na parte técnica musical da audição, mas ela obviamente não vai tornar-se membro naquele momento do Ministério do Louvor. Vai primeiro integrar na igreja, resolver a sua vida, fazer o bloco da vitória, pessoalmente impacto, né? Batizar, e só depois para entrar no ministério. Há esses casos da gente dizer, olha, primeiro então passaste a parte musical, mas antes de entrar no ministério tens que passar por esses processos que a nossa igreja exige, né? Porque não é qualquer pessoa que entra no ministério. Outra parte é, às vezes a pessoa passa na audição, vou dar um exemplo, houve uma voz de uma jovem, na altura, no ano passado ela estava com 17 anos, uma jovem já envolvida na igreja, noutros ministérios, mas ela quis entrar no louvor e ela tem mesmo dom de Deus para cantar, só que ela nunca fez uma aula de canto e ela não sabe fazer divisão de voz, então ela passou porque a audição correu super bem, mas a gente disse, olha, passaste, mas antes de entrar no Ministério do Louvor, tu precisas de aprender a fazer divisão vocal e aprender um pouco de teoria musical, então procura aulas de canto. Então, tipo, É um stand-by, né? um stand-by, passaste, mas ainda não vais entrar. Então há essa flexibilidade, tem que existir essa flexibilidade, né? O Ministério do Louvor, depois dos pastores, é provavelmente quem está em mais exposição na igreja. Então é Sim. por isso que é muito importante não pular essas etapas. Às vezes nós queremos tanto alguém, ou ter ali a banda preenchida, ou ter todos os músicos ali, ou ter um músico bom, que nós ficamos com vontade de pular essas etapas e não, a pessoa
está nessa situação, nesse estilo de vida contrário ao nosso, mas se nós colocarmos ela no ministério, com o tempo, vamos mudando ela e fazer ela caminhar conosco. Mas eu não acredito muito nessa mentalidade. Eu acredito que nós devemos realmente prezar e zelar por quem está lá em cima. Aquela posição de exposição não é só, tipo, tá a expor a pessoa. Não, aquilo é o ministério. Qualquer pessoa exposta lá, o que forem falar dela, estão a falar do ministério. O que forem apontar dela, estão a apontar do ministério em conjunto e não dela só individualmente. E agora, mais 3 pontos importantes. Uhum. Já falámos, pois é, a gente esqueceu, a gente já falou sobre a importância de tomar notas durante a audição. Outra coisa, porque é que a gente não dá a resposta se a pessoa passou ou não imediato? É uma coisa muito óbvia, mas que às vezes a gente pode não pensar. Porque imaginem que nós em Sintra, que já temos muitas vozes, por exemplo, né, na nossa realidade, usando como exemplo. E aí, nessa audição numa audição de 9 pessoas, nós já tendo muitas vozes, são 5 vozes. E a primeira voz até parece boazinha para passar, mas depois as outras 4 vozes são muito melhores do que ela. E a gente, ou seja, querendo ou não, acaba que é assim, numa igreja que, como a nossa, por exemplo, já temos muitas vozes, nós temos que, quanto mais vozes nós temos e quanto maior a qualidade das nossas vozes, ah, ah, A nós, linha sobe, né? a linha sobe. Então, na própria audição, se houver muitas vozes e uma primeira pode até parecer boa, mas outras são muito melhores, às vezes até isso pode influenciar se para outra pessoa nós damos sim ou não. Porque tem que ser alguém, não é alguém que é minimamente bom, ai, que nossa, tu fico com pena daquela pessoa. É que temos que ser realistas, porque às vezes nós podemos aceitar alguém no Ministério do Louvor porque estamos com pena da pessoa. Mas a pessoa até que canta mais ou menos. Mas a pessoa depois entra no ministério e a realidade é que às vezes ela não vai ser escalada porque vai ter muitas outras melhores do que ela, ou quase não vai ser escalada. Nós aqui em Sintra, por exemplo, vai ser escalado só nos cultos de quinta-feira, que é o culto mais vazio e é o que a gente aproveita para colocar as pessoas que acabaram de chegar ou que ainda estão a evoluir um bocado. E entendem o que eu estou a dizer? Então, tipo assim, é importante a resposta ser depois, porque depois de passar todas as pessoas da audição é que a gente tem uma noção melhor do com Uhum. que né, cartas a gente está a jogar. E às vezes nós pensamos muito na necessidade de agora. Há uns tempos atrás nós tínhamos, por Aham. exemplo, tinha um instrumento em específico que nós tínhamos pouca gente e nós estávamos naquela, tipo, está a fazer muita falta e se aparecer alguém para esse instrumento, nós vamos ter que aceitar e ir ajudando a pessoa a melhorar, mesmo não seja tão bom. Aí apareceu uma pessoa para fazer a audição, só que foi mais ou menos, não se preparou muito. E a primeira coisa que eu falei para o Lucas, Lucas, primeira coisa, o mover de Deus não depende do instrumento. Uhum. Nós não precisamos exatamente desse instrumento para fazer um louvor a Deus. Nós conseguimos continuar do jeito que nós estamos e está tudo certo. E se daqui a pouco tempo aparecer mais uma pessoa que é mais ou menos, já vai ser melhor que ele, uma pessoa boa já vai ser melhor. Uhum. E daqui a um tempo, imagina daqui a um ano, nós já estamos muito bem de gente nesse instrumento, nós não vamos ter onde colocar essa pessoa e a pessoa vai se sentir excluída do ministério. Yeah. Nós não vamos conseguir escalá-la porque ela não está no nível do nosso ministério Imagina depois e teres nós é pedido que para a aceitamos pessoa. ela. Imagina depois teres pedido para a pessoa, olha, naquela altura nós aceitámos porque estávamos a precisar, mas agora que já não precisamos, olha, meio que te descartamos. Não, e foi dito e feito, né? Porque poucos meses depois, igual estamos agora, já temos muita gente nesse instrumento e a pessoa até acabou saindo, né? Então, Yeah. pronto, vamos avançar ao tópico. Yeah. Acho que Incentivar quem não foi aprovado. é É parte exato, importante. incentivar a fazer outra vez, não acabar com a pessoa. Tipo, eu confesso que eu já cheguei a dizer a umas 2, 3 pessoas do tipo, olha, se calhar, talvez, poderias procurar outro ministério. Mas é claro que isso pode parecer mal, né? Pô. Quando nós falamos de incentivar quem não foi É, aprovado, o incentivo não vai ser sempre o mesmo. Tem gente que, tipo sim. assim, tá realmente quase lá. Tem vozes que só precisam de algumas Uhum, aulas de canto, algum esforço que elas chegam. Tem um músico que às vezes só precisa trocar de equipamento e estudar um pouco mais o nosso estilo que ele uhum, chega. uhum. Mas tem gente que realmente tu sabes que não vai, que a pessoa não tá com aquela cabeça, não é o ministério dela, tu vais ter que incentivar de outra forma. Tu vais dizer, olha, na nossa igreja nós temos vários ministérios, talvez algum deles te interesse muito. Então fala com alguém, conhece mais Uhum, os uhum. ministérios e o louvor exige esse nível aqui. Infelizmente, tu hoje não estás nesse nível. Caso tu realmente queiras, aí nós indicamos o caminho para se esforçar. Yeah. E para vocês verem que nós não somos maus e não estamos a incentivar vocês a serem maus para com as pessoas ou ter falta de empatia, o meu irmão já deu uma resposta dessas a um rapazinho adolescente aqui na igreja que literalmente, enquanto ele estava a fazer a audição dele a cantar, ele disse que ele admitiu no final da audição que ele fez a audição
porque Deus falou com ele que era para ele cantar no louvor, e a primeira vez que ele cantou na vida foi na audição. E durante a audição dele, eu e o Mateus estávamos cochichando no ouvido um do outro, assim, né? Tipo assim, o que 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 tá esse miúdo acontecendo? que esse miúdo está fazendo aqui? O que está acontecendo? A gente segurando para não rir por respeito a ele. Mas é E no importante, final a gente foi educado, mas para ele é importante, é o que é, nós falamos, né? exato, Não é algo que tipo assim, tô só a pensar no meu ministério. Não, nós estamos a pensar no ministério da pessoa também. Ela tá aí para um lugar que não é o lugar onde dela. Deus está a chamá-la, né? Então, nós temos que também ajudar a ver é, qual é o caminho de cada pessoa, né? Yeah. E Então é às vezes não isso, é. tipo, já teve vezes que a gente teve meio que controlar o riso, mas controlem mesmo e no final sejam educados, mas digam, olha, se eu preciso, olha, mas pensa bem, ora, para ver se é mesmo o teu ministério, olha, há outros ministérios que tu podes servir, não desanima e tal, tipo, ser empático e ser simpático, mas não ser falso, É né, que nós com a pessoa. sabemos, é uma realidade, todos aqui que estão a ver isso, que são líderes de ministério, vocês sabem muito bem que pelo facto do Ministério do Louvor ter a exposição que tem, às vezes ter o status que tem, atrai muita gente e tem gente que realmente só quer. Às vezes a pessoa nem tem noção disso, mas às vezes a pessoa só tá lá porque ela acha que é fixe estar lá e quer estar a aparecer lá, e às vezes realmente a pessoa pensa isso, às vezes ela nem sabe muito bem que ela tá pensando isso, mas ela tá. E cabe a nós deixar ou não que a pessoa vá lá com a intenção errada, né? Yeah, yeah. Boa. Então, nesse momento, está aberto para perguntas. Podem deixar aí no chat qualquer dúvida que vocês tenham. Ok. Como vocês têm pessoas, teria a possibilidade de fazer escala para colaborar com outra igreja de menores? A questão do escala é algo que nós vamos estar a abordar em outro webinar, mas às vezes isso acontece. Se for uma pessoa que tem disponibilidade, tem esse meio de locomoção, tem carro, tem equipamento próprio e consegue estar a ajudar em outra MCI, sim, nós permitimos Mas isso falar sempre tranquilamente. com nossos líderes, Mas né? fala com o líder, em vez de falar só com a pessoa, fala com o líder. Olha, queria chamar essa pessoa aqui, ela está em condições, posso chamar, e o líder sempre vai dar a resposta ali se a pessoa está liberada ou não para isso. Sim, inclusive nós já cedemos pessoas para, entre aspas, em certos domingos, especialmente ultimamente um baterista em específico aqui em Sintra, para Corroios algumas vezes, e também quando precisamos, tem uma vez ou outra com o Isaac ou o Alex de Corroios, por exemplo, já vieram nos ajudar Para aqui em Sintra. Sintra, Então, tipo, existe essa colaboração, tem que ser bem falado, e antes de falar com a pessoa, falar com os líderes, acho que seria isso isso. aí o importante é passar sempre pelos líderes Sim, mesmo. exato. E atenção, quando eu digo que vocês já devem começar a fazer audições, não é do sentido agora vai ser muito difícil entrar para o ministério. Não, nós sabemos que cada realidade é uma realidade. Às vezes tu vai fazer audição e vai passar toda a gente, mas faz a audição em vez de só passar a pessoa, porque volta naquele primeiro ponto que a pessoa vai ver que a cena é mais organizada, vai ter um zelo maior pelo ministério, vai ter um cuidado maior e vai ver. Às vezes tem até mais a questão do pertencimento, né? Tipo, eu fiz a audição, eu entrei, e agora estou aqui, vou melhorar, vou agregar no ministério. Então, por esse ponto, eu acho muito importante. Então, quando eu digo para começar a fazer audição, eu não estou dizendo que agora o nível para entrar no louvor de todas as MCIs vai ser o nível de entrar no louvor de Sintra. Não Não, faz sentido, exato. são padrões diferentes. Sim. Mas é a importância de começar a criar essa cultura de fazer audições. Porque, de repente, às vezes vai começar a entrar muita gente, vai crescer de uma hora para outra, a igreja e o ministério vai entrar muita gente. Olha, tem um E vocês têm que testemunho estar bom prontos. que o Augusto falou E aí. vocês têm que estar prontos para receber essas pessoas com a maior organização possível. Em Setúbal, mesmo quando estava sozinho, fazer audição. Muitos fizeram, não passaram. Eu continuei sozinho, foi bom porque criei um nível. Pois é, e a pessoa já sabe, né? Imagina, o Augusto tá fazendo louvor sozinho lá em Setúbal. Chega um baterista. Aí o baterista vai fazer audição. Ele não é muito bom. O Augusto vai lá e fala, mano, se tu treinares isso aqui, estudares mais um pouco e daqui a um mês tentares de novo, muito provavelmente tu vais passar. A pessoa vai pegar aquele mês, se ela realmente quiser, tiver no coração para isso, para servir, e ela vai estudar. E aí já vai, um mês depois, ter uma pessoa para acrescentar ao teu ministério. Então é uma cultura muito importante de criar. Por que que tá? Às vezes nós vamos crescendo e nós nem percebemos que deixamos uma ponta solta, uma coisa para organizar, e quando tu vê, já é muita coisa para resolver. Então, é melhor se prevenir, né? Quem se antecipa governa. E há às vezes igrejas que crescem muito rápido, por exemplo, Pedro Pinheiro nos últimos Mas meses, no Setúbal, último ano, Setúbal mesmo cresceram muito rápido. Então hoje tu não fazes audição, tu aceitas qualquer um porque precisas. Mas daí aceitaste um baterista ruim, como a gente está sempre a falar de baterista, não sei porquê. baterista é Coitado. sempre o problema, né? É sempre o problema, é sempre a vítima. Mas imaginem que o Augusto, no início da MC Setúbal,
aceitam um cara assim, mó ruizão. Aí depois, nos próximos 4 meses, chega 5 bateristas 10 vezes melhores. Coitado do outro, não vai tocar nunca. Não vai, Não vai tocar nunca. Aí tu aceitaste ele para depois de alguns meses tirar ele, ou ficar magoado e até sair da igreja. É claro que isso aí já entra na cena de questão pastoral e tal, mas no louvor nós também pastoreamos, gente. Nós cuidamos de pessoas no louvor, de vidas. E são muitas, né? E Às são vezes, muitas. às vezes é o maior ministério que tem na igreja, né? Depois das Exato. crianças, é o ministério que tem mais gente. Então é muito importante, mesmo na realidade pequena, já começar a pensar em audição. Pessoal, ficou bem claro tudo que foi falado aqui? Eu sei que é muita informação para algumas pessoas. E também até umas que falaram nisso. O estilo hoje que vocês consideram isso aí é o estilo tipo Battle, tipo Elevation. Então, o que nós costumamos tocar hoje já tem bastantes bandas, assim. Há uns anos atrás, quando nós começamos, nós focávamos bastante em uma. Tipo assim, ó, é muito estilo da Battle, galera. Então, é isso, toquem isso, vão atrás desses timbres, dessa maneira de tocar. Hoje, nós temos muita gente boa a fazer esse estilo bem no Brasil. Nós temos Upstream Quest em Portugal, temos muitas bandas americanas, temos Battle, Elevation, Hillsong, Jesus Culture. Então, nós tentamos deixar isso bem claro. Os nossos louvores de domingo sempre vão para esse estilo. Nós temos ali um repertório das músicas que nós tocamos sempre, que também estão a ser passadas recentemente também para as outras MCIs. Para nós já gerarmos um padrão, uma cultura, temos a cara da nossa igreja, né? Falamos a mesma língua. E às vezes nós vamos sim tocar uma música antiga, nós vamos tocar um Ademar de Campos, um Asaf Borba, mas nós vamos tocar dentro do nosso estilo. Então nós adaptamos essas músicas, né? Ó, uma boa pergunta agora, gente. Então, manda aí. Quando o nível sobe e temos músicas e vozes boas, o que fazer com o ruim que já estava antes? Isso aí, quando tu descobrires, conta pra nós. Sim, a gente também, às vezes não, hoje a gente tá a passar É difícil por porque esse tem gente que já tá no ministério há muito tempo. E pra nós, como o Lucas disse, tem um lado pastoral em que nós não podemos só chegar pra pessoa e falar: olha, Estás fora. o nível subiu, já não vai dar, sai. Mas aí entra uma coisa essencial no nosso ministério, e toda vez que eu penso nisso, eu penso, por que nós não fazíamos isso antes? Que nós já fizemos mais ou menos há uns 3 anos, quase 4 anos, que é o feedback no final dos cultos, tanto de quinta como de domingo. Nós reunimos os líderes de louvor e o técnico de som, importante que ele tenha a visão ali do louvor inteiro, ele percebe, assim, de todos os instrumentos, do que está acontecendo, normalmente, e fala. Então, olha, quando eu estou passando por uma situação em que um músico está há mais tempo e não é bom, ele ainda quer estar no ministério, ele está a atrapalhar a banda, eu aproveito o feedback do culto em que eu toco para falar, olha, o que está acontecendo é o seguinte, a banda foi muito bem e tal, mas tu não falar o instrumento, já fala diretamente para a pessoa, olha, talvez tu pode melhorar na questão do timbre, ou tu pode falar para a pessoa, olha, eu vi que tu não tiraste a música em casa, eu vi que tu não estudaste, tu não tens buscado melhorar, é muito importante buscar melhorar, tens que melhorar esses aspectos aqui. E se tu realmente vês que feedback após feedback a pessoa não melhora e só tem atrapalhado o ministério, eu acredito que vai haver um momento em que tu vais ter uma conversa pessoal com a pessoa e tu explicas, olha, hoje no ministério, para nós está muito difícil te escalar, porque tu tens atrapalhado a banda e o fluir do culto, e nós prezamos pela excelência do culto. E tem instrumentos que não tem como, pessoal, não tem como disfarçar, toda a gente percebe. E essa conversa, eu só tive essa conversa com uma pessoa no louvor uma vez na vida, e não é fácil ter essa conversa. E a pessoa, muito provavelmente, não vai reagir muito bem. Ela pode até não se revoltar, pode ser uma pessoa de caráter e não se rebelar, não ficar chateadinha, mas ela vai ficar com o Vai coração sentir, triste. né? Ela vai sentir, é inevitável. Porque se até nós sentimos por ter que falar com a pessoa, imagina a própria pessoa ao ouvir essa realidade. Porque às vezes a pessoa não caiu a ficha dela, ou ela realmente não se apercebeu de que ela está num nível muito abaixo. E às vezes ela até está a dar o melhor, mas às vezes realmente pá, não é mais o ministério dela, e ela tem que entender isso e entender. Já teve pessoas no Ministério do Louvor, antes de eu e o Matheus liderarmos, quando o Augusto liderava aqui em Sintra, já teve uma outra pessoa que eu lembro no passado, que já chegaram, elas próprias disseram, olha, eu percebo que eu não estou a acrescentar mais, eu vou sair. E está tudo bem. Tipo, eu É gostei até de melhor que ter... seja assim, né? Porque aí não tens de ter a conversa de Ora, para que não tenhamos que ter essa É. conversa com a pessoa, mas se tivermos, é isso. Uma coisa boa, principalmente para quem já tem transmissão ao vivo dos cultos, pega a live, se não tiver live, grava, tenta gravar ali o áudio e mostra para a pessoa. E mostra e aponta, olha, isso aqui tá mal, isso aqui atrapalhou, isso aqui distraiu as pessoas que estavam no momento de louvor e adoração ao Senhor, então nós não podemos ser uma distração ali, nós temos que facilitar o caminho das pessoas à presença de Deus. Yeah. Então esse é o nosso maior papel, não é aparecer, não é nada disso. Então tu mostras para a pessoa a gravação e fala, olha, isso aqui não tá bom, que tu pretende fazer? Tu realmente pretende ficar no ministério?
Se pretende, eu sugiro umas aulas. Às vezes tem gente até na igreja que pode ajudar essa pessoa a melhorar. É. Então, tenta ir sempre pelo bem. Se chegar num ponto que realmente não dá, às vezes é até melhor conversar com o teu pastor. Marca vocês três para conversar. Mostra, aponta a situação pro teu pastor. Se ele estiver de acordo contigo, chama o pastor e a pessoa e conversem. Yeah. E resolvam isso da maneira mais crente possível. Então é difícil, mas a gente tem que ser verdadeiro. Imagina, o vosso pastor da vossa MCI, alguns aqui são o pastor da própria MCI, né? O João em Lisboa, o pastor Augusto em Setúbal. E vocês sabem como é que é. Sendo pastor, vocês não vão colocar para pregar ou não vão continuar a colocar para pregar alguém que está falando heresia. Então, porque é que no louvor vão deixar uma voz que não Vai acerta atrapalhar tudo. uma? Ok, pessoal, então esse foi mais um webinar da MCI e o próximo vai ser introdução à social media. Então, já aviso o pessoal da mídia aí, o pessoal que tem interesse por essa área. Nós vamos ter muitos webinars sobre esse assunto, vamos ter mais também sobre a área do louvor, mas esse vai ser somente uma introdução, então é muito importante, principalmente para aqueles que querem entender como funciona aqui, qual é a nossa visão aqui sobre esse ministério. Então, que Deus continue a te abençoar e continua conosco. Tchau!